De todas as manhãs que passei na natureza, aquela em que uma anciã da nação Passamaquoddy me contou que seu povo se encontrava com gigantes da floresta, há gerações se destaca entre todas. No início, presumi que ela estava me testando, ou talvez tentando me assustar para me afastar do que quer que estivesse acontecendo naqueles bosques. Mas as coisas que ela revelou sobre essas criaturas, sua existência, seus territórios e sua necessidade desesperada de sigilo, me levariam a um confronto para o qual anos de treinamento em áreas selvagens nunca haviam me preparado. Meu nome é Maya Brennan e, por 14 anos, trabalhei como técnica de levantamento de campo para o Serviço Florestal do Maine. Meu trabalho era uma sucessão de tarefas metódicas que me levavam por milhares de hectares de matas do norte. Eu mapeava as condições das trilhas, documentava mudanças ambientais e sinalizava perigos potenciais para o público. Era um trabalho preciso e metódico que combinava perfeitamente com meu temperamento. Meça a erosão, fotografe o dano, arquive o relatório. Não havia espaço para mistério, nada de sobrenatural. Meu mundo era feito de pinheiros, afloramentos de granito e o alce ocasional que assustava os campistas de fim de semana. Tudo isso mudou em setembro de 1994, quando tudo o que eu acreditava sobre essas florestas se despedaçou completamente. Começou em uma terça-feira no escritório de campo regional em Jackman, Maine, uma pequena cidade madeireira perto da fronteira com o Canadá, onde a floresta se estendia ininterrupta por quilômetros em todas as direções. Eu tinha dirigido meu veículo de serviço, uma Ford Ranger de 1991 verde escura com o emblema do Serviço Florestal do Maine pintado na porta, esperando nada mais do que outra semana padrão de avaliações. Em vez disso, encontrei minha supervisora, Helen Ridgway, do lado de fora de seu escritório, com uma expressão que eu nunca tinha visto nos meus 12 anos trabalhando sob sua direção. "Maya, graças a Deus você chegou cedo", disse ela, a voz tensa com uma urgência que não combinava em nada com ela. Ela me fez um gesto para entrar. "Algo estranho está acontecendo no sistema de trilhas de Boundary Ridge, setor 19, perto daquele grande trecho de abetos virgens onde ninguém nunca vai." Coloquei minha garrafa térmica de café preto na mesa e peguei meu caderno de campo, o mesmo bloco de espiral que eu usava há anos. "Que tipo de estranho estamos falando, Helen?" A equipe voluntária de manutenção de trilhas abandonou o trabalho ontem. É a terceira vez esta semana que eles se recusam a terminar o trabalho lá. Helen pressionou as palmas das mãos contra a mesa e exalou lentamente, um longo e frustrado suspiro. "Eles ficam dizendo que a área parece errada. Essas são as palavras exatas que eles continuam usando. Errada." Eu ergui uma sobrancelha. Os voluntários que mantinham as trilhas nesta região eram, em sua maioria, madeireiros aposentados e guias de caça. Homens e mulheres que passaram a vida inteira nessas matas. Não eram do tipo que se assustava fácil. "Defina errada para mim." Esse é o problema. Eles não me dão detalhes. Susan Pelletier, a coordenadora da equipe, só balança a cabeça e diz que eles não vão voltar em hipótese alguma. Diz que a floresta inteira parece doente e que há danos por lá que não fazem o menor sentido. Helen desdobrou um mapa topográfico sobre a mesa e bateu com a ponta do dedo em uma área circulada. "Preciso que você vá até lá, faça um levantamento adequado e me dê algum tipo de explicação racional para o que quer que esteja assustando essas pessoas. Preciso de documentação, Maya, algo que eu possa colocar em um arquivo. Provavelmente é só um urso marcando território", sugeri, minha mente já percorrendo as possibilidades lógicas. Talvez uma fêmea agressiva com filhotes. Setembro pode ser imprevisível com a temporada de alimentação se aproximando. Foi exatamente o que eu disse para Susan. Ela disse que não são ursos.
Helen recostou-se na cadeira e cruzou os braços, o olhar fixo no mapa. Olha, eu não acredito em nenhuma dessas bobagens de floresta mal assombrada, mas preciso de respostas. Se houver danos reais na trilha, precisamos avaliar e planejar os reparos antes do inverno. Se os voluntários estão apenas sofrendo de algum tipo de histeria coletiva, preciso saber disso também. Eu já estava repassando mentalmente minha lista de equipamentos. Quando você quer que eu vá? Hoje, se possível, leve suprimentos para 4 dias, talvez 5. A seção da trilha em questão fica a uns 16 quilômetros da entrada da trilha do Moose River. Há uma fundação de uma antiga cabana de guarda florestal a uns 3 quilômetros depois da área problemática. Você pode montar um acampamento base lá, se precisar. 3 horas depois, eu estava colocando minha mochila na caçamba da caminhonete. Meu kit de campo era completo, mas familiar. Uma barraca de 4 estações, adequada para as noites frias do Maine, um saco de dormir bom para temperaturas de até 10 graus negativos. Meu fogareiro compacto com cartuchos de combustível extras, pastilhas de purificação de água, um kit completo de primeiros socorros, bússola, mapas topográficos cobrindo 3 distritos, todo o meu equipamento de medição e minha câmera, uma confiável Pentax K1000 com 8 rolos de filme Kodak. Também levei meu rádio portátil, embora soubesse por experiência que a recepção nos vales profundos e cumes desta região era, na melhor das hipóteses, instável. A viagem até o início da trilha do Moose River levou quase 2 horas em estradas de terra cada vez piores. Minha caminhonete chacoalhava sobre o cascalho ondulado e sacolejava em buracos que não viam manutenção desde o outono anterior. Passei por apenas um outro veículo em todo o caminho, uma picape surrada com placas de Quebec. Provavelmente caçadores explorando locais para a próxima temporada de veados. O estacionamento no início da trilha estava vazio quando cheguei ao 12:30. Passei 20 minutos organizando minha mochila, checando novamente o equipamento e estudando o mapa. O setor 19 estava claramente marcado em minhas cartas de levantamento. Um trecho de 11 quilômetros de trilha que serpenteava por bosques de abetos vermelhos e balsâmicos antigos, seguindo a linha do cume acima do braço oeste do Moose River. De acordo com meus registros, a equipe de voluntários estava programada para remover árvores caídas e reparar estruturas de drenagem danificadas pelas tempestades de verão. Coloquei a mochila nas costas, um peso familiar de uns 20 e poucos quilos, e comecei a caminhada. Os primeiros quilômetros eram território que eu conhecia bem, uma trilha bem cuidada com vistas ocasionais do vale do rio abaixo. A floresta aqui tinha aquela qualidade de catedral antiga que a madeira de lei possui, troncos maciços se erguendo como pilares em direção a um dossel que filtrava a luz do sol da tarde em padrões mutáveis pelo chão da floresta. Musgo espesso cobria as rochas de granito. Samambaias forravam o subbosque. Por volta do quilômetro 10, comecei a notar mudanças. Nada dramático a princípio, apenas uma estranheza sutil que eu não conseguia identificar. O canto dos pássaros que me acompanhava desde o início da trilha havia silenciado. Eu não via esquilos vermelhos ou tâmias nos últimos 45 minutos, o que era altamente incomum para esta época do ano, quando os animais estão freneticamente estocando comida para o inverno. O próprio ar parecia pressionar com um peso invisível, uma quietude pesada que não tinha razão meteorológica lógica. Então cheguei ao setor 19 e entendi imediatamente por que a equipe de voluntários se recusou a continuar trabalhando. O dano era extenso e completamente inexplicável. Um abeto vermelho, com provavelmente 30 metros de altura e quase 1,20 m de diâmetro na base, havia sido empurrado, não cortado, não quebrado pelo vento, empurrado.
O torrão de raízes ainda estava exposto, um emaranhado maciço de terra escura e raízes arrancadas do chão. Mas o tronco não mostrava sinais de doença ou decomposição que explicassem uma queda natural. A direção da queda era perpendicular aos padrões de vento predominantes que eu havia documentado neste vale por anos. 55 metros adiante na trilha, encontrei mais danos. Uma enorme rocha de granito, pesando fácil umas centenas de quilos, havia sido movida. Eu podia ver a depressão no musgo onde ela repousara por décadas, talvez séculos. Algo a havia levantado e deslocado quase 5 metros de sua posição original. O musgo onde agora estava assentada estava recém-esmagado, ainda verde, indicando que o movimento ocorrera no máximo na última semana. Fotografei tudo metodicamente, fazendo anotações detalhadas com marcações de bússola e medidas precisas. Minha mente prática buscava desesperadamente por explicações. Um deslizamento de terra. Não, o terreno ao redor era estável e não mostrava sinais de movimento de massa. Maquinário pesado? Não havia rastros de veículos, nem estradas madeireiras por quilômetros, e esta seção era remota demais para qualquer tipo de acesso mecânico. Um terremoto? Eu teria sentido qualquer evento sísmico significativo o suficiente para mover rochas e derrubar árvores saudáveis. A própria trilha estava rasgada em vários lugares, sulcos profundos na terra que se assemelhavam a marcas de garras. Mas eram enormes, muito maiores do que qualquer urso negro que eu já havia rastreado. Cada sulco individual tinha quase 20 centímetros de largura e pelo menos 10 centímetros de profundidade. Eles corriam em conjuntos paralelos de 4, espaçados por uns 15 centímetros. Eu estava documentando uma perturbação particularmente inquietante. Uma seção onde a vegetação rasteira havia sido completamente achatada em um círculo irregular de talvez 6 metros de diâmetro, quando uma voz falou atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Virei num pulo, minha mão instintivamente buscando o spray de urso preso no meu quadril. Uma mulher idosa estava na trilha a uns 7 ou 8 metros de distância. Ela usava roupas práticas de caminhada, calças de lona escura e um suéter de lã grosso da cor das folhas de outono. Mas se portava com uma dignidade silenciosa que parecia destoar de sua aparência envelhecida. Seu rosto era profundamente vincado, esculpido por inúmeras estações. Cabelos grisalhos e longos pendiam em 2 tranças que passavam de seus ombros. Ela segurava um cajado esculpido em bétula, sua superfície gasta e lisa por anos de uso. Sou Maya Brennan, do Serviço Florestal do Maine, disse eu, relaxando um pouco, mas permanecendo cautelosa. Eu não a tinha ouvido se aproximar. Estou conduzindo uma avaliação de danos. Eu sei quem você é, respondeu a mulher. Sua voz era baixa, mas clara. Eu sou Sarah Running Deer. Meu povo caminha por estas florestas desde antes de seus ancestrais cruzarem o oceano. Eu tenho observado esta área. Eu assenti respeitosamente. Peço desculpas se estou invadindo terras tribais. De acordo com meus mapas, esta é uma floresta estadual. Seus mapas mostram fronteiras que seu governo fez. Eles não mostram as verdadeiras fronteiras. Sarah se aproximou, seu cajado fazendo sons suaves contra a folhagem seca. As fronteiras que importam aqui são mais antigas que seus mapas, muito mais antigas. Apesar do meu ceticismo natural, algo em seu jeito me fez querer ouvir. De que fronteiras você está falando? Há uma seção da floresta que começa naquele afloramento rochoso. Ela apontou para o nordeste com o cajado em direção a um cume de granito visível por entre as árvores. Estende-se até o antigo prado dos castores, perto das nascentes do riacho que vocês chamam de Cold Stream. Meu povo tem um entendimento com aqueles que vivem lá. Nós não entramos em seu território sem permissão. Em troca, eles deixam nossas terras em paz. Aqueles que vivem lá,
Perguntei. Você está falando de uma família vivendo isolada? Eremitas? Sara me estudou com olhos escuros que pareciam avaliar meu caráter. Não, não eremitas, nem humanos. Ela fez uma pausa. Você já ouviu histórias sobre gigantes da floresta? Aqueles que algumas pessoas chamam de Sasquatch ou Bigfoot? Eu quase ri, mas a seriedade em sua expressão me impediu. Já ouvi as histórias, contos de fogueira, lendas, disse eu cuidadosamente para não ofendê-la. Você está dizendo que acredita que essas histórias são reais? Não estou dizendo que acredito em nada. Estou lhe dizendo o que é verdade. Sara gesticulou para a destruição ao nosso redor. Este dano não foi causado por ursos. Não foi causado por tempestades. O povo da floresta fez isso. Eles estão avisando vocês. Avisando a todos, povo da floresta. A expressão pairou no ar entre nós. Uma parte de mim queria agradecer educadamente a essa mulher e continuar minha pesquisa com explicações racionais. Mas outra parte de mim, a parte que havia notado o silêncio anormal e o dano impossível, estava ouvindo. Por que eles estariam nos avisando? Perguntei. O que estão tentando dizer? Que algo os está ameaçando. Algo do seu mundo. Sara se aproximou da borda da vegetação achatada. Quando o povo da floresta se sente ameaçado, eles reagem. São seres pacíficos na maior parte do tempo. Eles sobreviveram por milhares de anos evitando a sua espécie. Mas também são territoriais. Quando algo invade suas terras, eles revidam. Olhei para as árvores derrubadas, as rochas deslocadas. Se você está me dizendo que uma espécie desconhecida de primata causou este dano, eu precisaria de evidências extraordinárias. Evidências. Sara assentiu lentamente. Seu povo sempre quer evidências, medidas e fotografias. Mas algumas verdades não cabem em laboratórios. Algumas verdades exigem um tipo diferente de visão. Ela me encarou diretamente. Eu poderia lhe mostrar, se você estiver disposta, mas significaria confiar em alguém que você acabou de conhecer e acreditar em algo que seu treinamento lhe diz ser impossível. Me mostrar o que exatamente? O local de encontro, onde meu povo se comunica com os gigantes da floresta há muitas gerações. Hoje à noite é uma noite significativa em nosso calendário. Uma noite em que renovamos nossos acordos. Ela fez uma pausa. Se você vier, poderá ver coisas que mudarão como você entende estas florestas. Ou pode não ver nada e voltará para o seu escritório e escreverá seus relatórios sobre danos causados por ursos. Eu fiquei ali, na luz do fim da tarde, minha mente racional em guerra com minha curiosidade. Tudo naquela situação estava errado, mas as evidências ao meu redor eram inegáveis. Algo havia causado aquela destruição, algo poderoso. A que horas hoje à noite? Perguntei. 00:30. Sara sorriu levemente. Venha para o afloramento de granito no cume quando a lua estiver diretamente acima. Traga uma oferenda de tabaco se tiver. Mostra respeito. E Maia, ela acrescentou, sua voz ficando séria, não traga mais nada. Nenhuma lanterna, nenhuma câmera. O povo da floresta não se revelará a ninguém que carregue os aparatos do seu mundo moderno. Eu assenti. Embora meu lado prático se rebelasse com a ideia de deixar minha câmera para trás. Eu vou te encontrar, disse Sara, virando-se e caminhando de volta pela trilha, seus passos de alguma forma quase silenciosos. Apenas esteja no afloramento quando a lua atingir seu pico, e esteja preparada para ter sua compreensão do mundo completamente transformada. Eu a observei desaparecer. Depois fiquei sozinha na clareira danificada, tentando processar o que acabara de acontecer. Ou eu tinha acabado de concordar com um encontro à 00:30 com uma mulher possivelmente instável. Ou eu tinha dado o primeiro passo para descobrir algo que a ciência dizia não poder existir. Continuei meu levantamento por mais 1 hora. O padrão de destruição consistente.
Árvores empurradas, rochas deslocadas, sulcos profundos na terra. No final da tarde, cheguei à fundação da antiga cabana do guarda florestal e montei minha barraca. Enquanto comia um jantar simples perto de uma pequena fogueira, a sensação de estar sendo observada, que se instalara em mim desde que entrei no setor 19, se intensificou. Dormir foi impossível. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas parecia amplificado. Por volta das 11, desisti, deixando relutantemente minha lanterna e câmera na barraca. Fiquei apenas com minha bússola, meu spray de urso e uma pequena bolsa de tabaco de cachimbo que eu carregava para fins cerimoniais. A lua estava quase cheia, fornecendo luz suficiente para navegar. Encontrei a trilha de caça fraca que levava ao afloramento de granito e caminhei lentamente, deixando meus olhos se ajustarem. O afloramento era um amontoado dramático de rochas do tamanho de casas depositadas por geleiras milhares de anos atrás. Sarah já estava lá, sentada em uma rocha plana, com o cajado sobre os joelhos. Ela assentiu quando me aproximei, e eu me sentei em uma rocha próxima para esperar em silêncio. Por 15 minutos, nada aconteceu. A lua subiu em direção ao seu zênite. Eu estava começando a me perguntar se tudo aquilo era um teste elaborado quando Sarah finalmente falou, sua voz um sussurro baixo. Eles estão vindo. Não tenha medo. O que quer que você faça, não corra. Da escuridão além do afloramento, algo se moveu. Meu cérebro insistia que era um urso em pé nas patas traseiras, mas quando a figura entrou em um trecho de luar, percebi que nenhum urso poderia se parecer com aquilo. Era enorme, com pelo menos 2,5 metros de altura, ombros largos e coberto por uma pelagem densa e escura. Seu rosto não era exatamente humano, mas também não era animal. Uma arcada supraciliar pesada sombreava olhos fundos que brilhavam com a luz da lua refletida. Movia-se com uma graça fluida e silenciosa que parecia impossível para seu tamanho. Atrás dele vieram mais 2 figuras, uma menor, a outra aproximadamente do mesmo tamanho, mas com pelos mais claros, de cor castanha. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas a calma de Sarah me manteve no lugar. A primeira criatura parou a uns 9 metros de distância e emitiu uma vocalização profunda que ressoou no meu peito como as notas graves de um órgão. Sarah se levantou lentamente e fez um som em resposta. Ela se ajoelhou e colocou um feixe de plantas secas e uma pequena ferramenta em uma rocha plana. A grande criatura se aproximou da oferenda, cheirou-a e fez outro som mais aprovador. Enfiou as plantas em sua pelagem espessa e, em seguida, voltou sua atenção para mim. Senti o peso daqueles olhos como uma pressão física. Havia inteligência ali, cálculo, julgamento. Eu estava sendo avaliada. Levante-se devagar, sussurrou Sarah. Pegue o tabaco, coloque-o na rocha, mova-se devagar. Minhas mãos tremiam enquanto eu me levantava e me forçava a avançar. A criatura observava cada movimento meu. Coloquei um punhado de tabaco solto na pedra e recuei lentamente. Ele se adiantou, cheirou o tabaco e fez um som de satisfação. Olhou para mim novamente e por um momento nossos olhos se encontraram. O que eu vi não era um vazio animal. Eu vi tristeza. Uma tristeza profunda e antiga, misturada com cautela, suspeita e algo que poderia ser esperança. Aquilo não era uma fera irracional. Estava pensando, sentindo, compreendendo. A criatura emitiu outro som, direcionado a Sarah. Eles trocaram uma série de vocalizações que claramente carregavam um significado. Depois de 1 minuto, a criatura se virou e caminhou de volta para a escuridão, as outras 2 a seguindo. Eles desapareceram tão silenciosamente quanto haviam aparecido. Sarah exalou lentamente e se virou para mim. Agora você sabe,
disse ela simplesmente. O povo da floresta é real. Eles estão aqui há mais tempo do que meu povo consegue se lembrar. E agora, eles estão em perigo. O que eles são? Encontrei minha voz com dificuldade. Sara balançou a cabeça. Meu povo os chama de Kiwakv, os gigantes da floresta. O que importa é que eles existem, são inteligentes e algo está ameaçando sua sobrevivência. O dano que documentei, eu disse, minha mente lutando para se reorganizar. Foram eles? Sim, eles estão agitados há meses. Algo está acontecendo na floresta profunda, nas áreas que eles consideram mais sagradas. Eles estão tentando nos avisar. Por que confiar em humanos? Porque nós provamos nosso valor ao longo de muitas gerações. Minha avó se encontrou com eles, a avó dela antes dela. Nós sempre guardamos o segredo deles. Sentei-me pesadamente em uma rocha. Você disse que algo os está ameaçando. O quê? É para entender isso que preciso da sua ajuda, disse Sara. Você trabalha para o serviço florestal. Você tem acesso a informações que eu não tenho. Mapas, registros, licenças. Algo está acontecendo na floresta profunda que está expulsando os Kiwakv de seus lares. Preciso que você me ajude a descobrir o quê. Pensei por um momento. Não posso exatamente colocar gigantes da floresta em meus relatórios oficiais. Não. Você nunca deve mencioná-los a ninguém. A voz de Sara era ríspida. A única proteção deles é permanecer um mito. Então, como eu devo ajudar? Procurando por causas humanas para a perturbação deles. Extração ilegal de madeira, mineração, desenvolvimento. Encontre a causa humana e poderemos resolvê-la através dos canais humanos. Eu continuava vendo aqueles olhos, aquela tristeza antiga, aquela esperança desesperada. Farei o que puder, disse eu finalmente. Mas preciso saber onde a perturbação está acontecendo. Volte em 3 dias, disse Sara. Mesmo lugar, mesma hora. Tentarei trazê-los. 2 noites atrás, houve uma explosão na floresta profunda. Eles estão com muito medo agora. Saí da trilha na manhã seguinte e voltei para o escritório. Entreguei meu relatório a Helen. Atividade de ursos, eu disse. A mentira pesando em minha boca. Uma concentração incomum de ursos negros. O dano é consistente com marcação territorial. Recomendo fechar a sessão para acesso público até o final de outubro. Helen aceitou sem questionar. Nos 3 dias seguintes, mergulhei na pesquisa puxando todos os pedidos de licença para a região. No 2º dia, encontrei uma empresa chamada Northern Range Resource Assessment. Havia solicitado uma licença de exploração mineral em uma área a cerca de 24 quilômetros a noroeste do setor 19. A empresa era uma fachada para prospecção mineral, usando licenças de pesquisa amplas para procurar depósitos valiosos. Mas a amostragem de solo não deveria causar explosões. No 3º dia, voltei ao afloramento de granito. Sara estava esperando com outras 2 mulheres, suas sobrinhas. A situação é mais urgente, disse ela, confirmando meus medos sobre as explosões. Os gigantes vieram como antes, 4 deles desta vez. Após uma longa troca entre Sara e o grande macho, ela se virou para mim. Eles vão nos mostrar, mas apenas você e eu. Segui Sara e as 2 maiores figuras para o interior da mata. Eles se moviam com uma velocidade surpreendente por um terreno sem trilhas. Depois do que pareceu 1 hora, emergimos em um pequeno prado. No centro havia uma cratera, com 6 metros de diâmetro, escavada na terra. A vegetação ao redor estava queimada e achatada. Espalhados por ali, havia fragmentos de arame e uma sacola de lona rasgada com o logotipo da Northern Range Resource Assessment. Eu não tinha câmera, mas memorizei cada detalhe. O grande macho emitiu um som e Sara traduziu. Eles encontraram 4 locais como este. As explosões vêm sem aviso. Primeira,
Matou um de seus jovens. Uma fêmea pega na explosão. Meu estômago revirou. Eles estavam usando explosivos para testes sísmicos, uma prática altamente ilegal em uma área de preservação designada sem as licenças adequadas. O grande macho olhou para mim, seus olhos suplicantes. Ele está perguntando se você pode parar isso, traduziu Sarah. Eu trabalho para o Estado, disse eu com cuidado. Mas essa atividade é ilegal. O dano ambiental por si só, destruição da vida selvagem, contaminação potencial da água, é suficiente. Posso conseguir que suas licenças sejam revogadas. Não precisarei mencioná-los. Olhei para o gigante. Diga a ele que farei tudo ao meu alcance. Sarah traduziu. O macho me estudou, depois estendeu uma mão maciça e tocou meu ombro. Um contato breve e gentil que transmitia confiança, esperança e um apelo desesperado. As semanas seguintes foram um borrão. Apresentei relatórios detalhados sobre os locais de explosão, enquadrando-os como descobertas feitas durante levantamentos prolongados no interior. Documentei as violações de licença da Northern Range e entrei em contato com o escritório regional da EPA. O processo burocrático foi frustrantemente lento, mas eventualmente uma equipe de investigadores federais confirmou minhas descobertas. A Northern Range foi ordenada a cessar todas as operações. Suas licenças foram revogadas e promotores federais entraram com acusações contra a empresa. As explosões pararam. Numa noite, no final de outubro, Sarah me ligou no escritório. O povo da floresta retornou ao seu território tradicional, disse ela, a voz quente de alívio. O grande macho me pediu para lhe dizer que você agora faz parte do acordo. Enquanto você guardar o segredo deles, eles cuidarão de você em troca. Continuei meu trabalho por mais 12 anos, sempre mantendo contato com Sarah e suas sobrinhas, uma guardiã silenciosa de um mundo secreto. Às vezes, em levantamentos solitários, eu sentia aquela sensação de estar sendo observada e sabia que não estava sozinha. Eles nunca se mostraram, mas eu sabia que estavam lá, meus aliados improváveis. Depois que Sarah faleceu em 2003, vi suas sobrinhas em seu funeral. Da floresta além do cemitério, ouvi uma vocalização profunda e lúgubre. Eles tinham vindo prestar suas homenagens. Pelo resto da minha carreira, mantive em minha mesa uma pequena figura de madeira esculpida que chegou um dia em um pacote sem remetente. Retratava uma mulher humana e uma figura imponente e coberta de pelos, lado a lado, com a mão dela repousando gentilmente em seu ombro. Uma promessa cumprida, um segredo protegido. Eu havia aprendido que alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos, mas para serem guardados. A maior descoberta não foi revelar uma verdade ao mundo, mas tornar-me uma guardiã dessa verdade, garantindo que seres que escolheram o silêncio pudessem continuar a viver em paz.